Você já acordou de um sonho e ficou com aquela sensação estranha? Algo dentro de você dizia que não era só um sonho comum, mas ao mesmo tempo, sua mente não conseguia entender. Era como se Deus tivesse falado algo, mas de um jeito que você não sabia decifrar. Pois eu preciso te dizer uma verdade que muita gente ignora. Deus continua falando em sonhos, só que Ele não fala na linguagem da mente, Ele fala na linguagem do Espírito. E é exatamente por isso que muitos dos seus sonhos parecem confusos, desconectados e, às vezes, até sem sentido. O céu fala em códigos, e quem não entende essa linguagem espiritual corre o risco de ignorar avisos, direções e respostas que poderiam mudar completamente seu destino. Acredite, nada é por acaso no mundo espiritual. Existem sonhos que parecem aleatórios, mas carregam revelações que sua alma não consegue acessar de imediato. E sabe o que é pior? Enquanto você ignora esses sinais, o mundo espiritual não para. Existe uma guerra invisível acontecendo. Existem demônios tentando te distrair. Existem anjos tentando te proteger. E existem mensagens de Deus tentando atravessar o barulho da sua rotina, da sua ansiedade, do seu cansaço, para te alcançar enquanto você dorme. Porque, às vezes, é só no silêncio da madrugada que Deus consegue falar algo que acordado você não escutaria. Se isso já está queimando aí dentro, comenta agora. Fala comigo, Espírito Santo. Escreve isso aqui nos comentários para ativar sua fé e também para dizer para o inferno que você não vai mais viver espiritualmente distraído. E não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Porque hoje você vai entender por que aquele sonho parecia confuso. Mas, na verdade, foi o céu falando com você em uma linguagem que só seu espírito entende. Fica comigo até o final, porque além de te mostrar o que a Bíblia diz sobre isso, eu vou te ensinar como discernir sonhos, como interpretar os sinais do Espírito e como não ignorar mais nenhuma mensagem do céu. E no final, eu quero orar por você, para que seus ouvidos espirituais sejam abertos, para que seu espírito seja alinhado com o céu e para que nenhuma revelação de Deus passe mais despercebida na sua vida. Existe uma verdade espiritual que poucos entendem. Deus não se comunica com você apenas através da lógica, da razão ou das palavras audíveis. Muitas vezes, Ele escolhe te alcançar no território do Espírito, onde a mente natural não domina. E os sonhos são uma das formas mais profundas, misteriosas e poderosas que Deus usa para te falar. O problema é que quando você tenta interpretar um sonho espiritual com uma mente carnal, racional ou natural, ele vai parecer sempre confuso, desconexo e sem sentido. Isso acontece porque Deus fala em símbolos, em códigos espirituais e não na linguagem comum da lógica humana. Se você olhar para a Bíblia, vai perceber que Deus nunca deixou de usar sonhos para transmitir mensagens. Quando olhamos para José, filho de Jacó, Deus lhe deu sonhos proféticos, ainda na juventude. Sonhos que não faziam sentido nem para ele nem para sua família. Ele viu feixes de trigo se curvando, estrelas, sol e lua se inclinando. E aquilo parecia loucura, mas na verdade era Deus antecipando o que aconteceria no futuro. A linguagem era simbólica, e só quem tem sensibilidade espiritual consegue entender que por trás daquilo que parece estranho está escondida uma revelação poderosa. O mesmo aconteceu com Daniel. O rei Nabucodonosor teve um sonho tão perturbador que ele perdeu o sono. Mas o que era aquele sonho? Uma sequência de imagens desconexas. Uma estátua com cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Aos olhos naturais, isso parecia apenas fruto de uma mente cansada. Mas, no mundo espiritual, aquilo era uma revelação profética de todos os impérios que governariam o mundo. Deus estava falando, mas não na linguagem da mente, e sim na linguagem do Espírito. E Daniel,
cheio do Espírito de Deus, foi capaz de decifrar. Se você não entende isso, vai continuar acordando de sonhos e dizendo: foi só confusão da minha cabeça. Quando na verdade foi o céu tentando te enviar um alerta, uma direção ou uma confirmação. Por isso, anota essa chave. Nem todo sonho estranho é só coisa da sua cabeça. Às vezes, é o céu falando uma linguagem que sua mente não entende, mas seu espírito entende. E se isso já está fazendo sentido, escreve aqui nos comentários: meu espírito entende. Isso é profético e libera algo sobre sua vida. A primeira pergunta que surge é: mas por que Deus fala assim? Por que Ele não fala de maneira simples, direta, clara? A resposta é profunda. Porque Deus não fala com sua carne. Ele fala com seu espírito. E o espírito entende aquilo que a carne não compreende. O livro de Provérbios 25:2 revela um princípio poderoso. A glória de Deus é encobrir as coisas, e a glória dos reis é esquadrinhá-las. Deus esconde mistérios não para te afastar, mas para te atrair, para te fazer buscar, para te conduzir a uma jornada de intimidade, de discernimento, de crescimento espiritual. Sabe o que o inimigo quer? Que você se acomode, que viva superficialmente, que pense que sonhos são só frutos da sua imaginação. Porque ele sabe que quando você ativa o discernimento espiritual, quando você começa a decifrar a linguagem do céu, sua vida muda. Você começa a andar na direção certa. Começa a evitar laços, ciladas, armadilhas. Começa a viver debaixo de uma cobertura profética, onde nada te pega de surpresa, porque o Espírito Santo te avisa antes, até enquanto você dorme. Olha o que Deus fez com José, marido de Maria. Foi em sonho que Deus avisou que Herodes queria matar o menino Jesus. Se José não tivesse discernimento espiritual, Jesus poderia ter sido assassinado ainda bebê. Mas Deus falou, e falou em sonho. E não foi um sonho bonitinho, nem cheio de explicações. Foi um sonho simbólico, direto, urgente. Percebe? Deus não fala assim porque quer te confundir, mas porque essa é a linguagem que dribla a sua carne, silencia sua mente ansiosa e acessa diretamente o seu espírito. Por isso, não ignore mais seus sonhos. Não trate como besteira aquilo que pode ser Deus te alertando, te protegendo ou te direcionando. E eu já te convido a fazer algo agora. Pega um caderno e começa a anotar seus sonhos. Todos. Até os que parecem bobos, porque muitas vezes Deus fala em sequência, em pedaços. E o que parecia desconexo hoje, amanhã se conecta com outra revelação. Se você está entendendo essa chave, comenta aqui. Eu vou escrever meus sonhos. Isso ativa algo profético sobre sua vida. É aqui que muita gente se perde. Acha que um sonho confuso não tem significado nenhum. Só que no mundo espiritual, quanto mais simbólico, mais carregado de revelação pode ser. Deus não está interessado em satisfazer sua curiosidade, mas em te fazer buscar. Quando Ele te entrega um código em sonho, Ele está te convidando para uma conversa mais profunda. E isso explica porque às vezes você sonha com lugares estranhos, pessoas que você não vê há anos, cenários desconexos, animais, objetos. Tudo isso, na verdade, pode ser uma construção simbólica que o céu usa para se comunicar diretamente com seu espírito. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Lembra de Faraó? Ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Humanamente, isso não faz sentido nenhum. Mas espiritualmente, aquilo era uma revelação do que estava por vir sobre o Egito. 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. Se José, cheio do Espírito, não estivesse lá para interpretar, aquela nação inteira teria perecido. E sabe qual é o perigo? É que muitas vezes a sua vida também corre esse risco. O risco de ignorar um aviso de Deus disfarçado de sonho confuso. E aqui eu te faço um alerta espiritual muito sério. Nem todo sonho estranho é um problema. Pode ser uma solução antecipada que Deus está te dando.
Só que se você não busca discernimento, se você não ora, se não pergunta, Espírito Santo, o que isso significa? Você simplesmente deixa passar. E o que era para te proteger, te preparar ou te prosperar, vira só uma memória perdida de um sonho esquisito. O mundo espiritual não funciona na lógica da carne. Ele funciona na lógica do espírito. Por isso, guarda essa chave no seu coração. Se parece sem sentido para sua mente, talvez faça todo sentido para o seu espírito. E se isso está fazendo sentido aí dentro, escreve aqui nos comentários. Meu espírito entende o que minha mente não entende. Porque é exatamente isso que vai começar a destravar sua vida espiritual daqui para frente. Agora, a gente precisa abrir uma chave fundamental. Nem todo sonho vem de Deus. Existem 3 fontes de sonhos: a alma, o inimigo e o Espírito Santo. E saber diferenciar isso pode ser a diferença entre tomar uma decisão certa ou abrir uma porta para o inimigo te atacar. O sonho da alma é fruto das suas emoções, ansiedades, traumas, medos ou desejos. É quando sua mente está processando coisas do seu dia, preocupações, desejos não resolvidos. E sim, eles podem ser confusos, mas são apenas reflexos do seu interior. O segundo tipo é o sonho do inimigo. Sim, o diabo também opera no território dos sonhos. Sonhos de opressão, de confusão, de medo, de paralisia, de acusação, de morte. Muitos desses são setas lançadas enquanto você dorme. A Bíblia mostra que o inimigo é mestre em lançar setas inflamadas. E isso não acontece só quando estamos acordados. Por isso, sonhos recorrentes com morte, destruição, perseguição sem sentido podem ser tentativas do reino das trevas de minar sua fé, roubar sua paz e até gerar pactos inconscientes. Mas existe o terceiro tipo, o mais poderoso, os sonhos dados pelo Espírito Santo. E esses não vêm para te assustar, nem para te confundir. Vem para te alertar, te alinhar, te proteger e até te revelar coisas ocultas. O Espírito Santo fala de forma sutil, mas intensa. Você acorda e não consegue esquecer. O sonho parece grudado na sua alma, te persegue o dia inteiro. E às vezes, ele vem cheio de símbolos, porque é a forma de Deus te fazer buscar a revelação. Se isso já te despertou, faz uma coisa agora. Comenta aqui, Espírito Santo me ensina a discernir, porque é isso que abre o portal do entendimento espiritual. E mais, não sai desse vídeo, porque daqui a pouco eu vou te ensinar como começar a interpretar seus próprios sonhos. Você deve estar se perguntando, tá, mas como eu sei se esse sonho veio de Deus? Existe um princípio espiritual poderoso para isso. O Espírito Santo nunca traz confusão. Ele traz paz, mesmo em sonhos que parecem estranhos. Quando o sonho é de Deus, você sente dentro de você uma inquietação santa. É como se algo puxasse sua atenção o tempo todo para aquele sonho. Você não consegue simplesmente ignorar. E mais que isso, o Espírito Santo confirma. Às vezes, no mesmo dia, ele te mostra um versículo, uma palavra, alguém fala algo e aquilo conecta com o sonho. Outro sinal claro é que o sonho não morre. Você pode tentar esquecer, pode até ignorar, mas ele volta na mente, volta na lembrança, às vezes até se repete, porque o céu não desiste fácil de quem ele quer alinhar. Além disso, sonhos que vêm de Deus carregam códigos espirituais alinhados à palavra. Deus nunca vai te revelar algo que contradiz a Bíblia. Se o sonho te empurra para o pecado, para a dúvida, para o medo, para a confusão, não vem de Deus. Mas se te leva à oração, ao arrependimento, ao posicionamento, ao alinhamento espiritual, então é o Espírito Santo te despertando. E aqui vai uma chave prática para você. Todo sonho que te faz correr para a presença de Deus é um sonho que você não pode ignorar. Deus fala em sonhos quando percebe que, acordado, você está disperso demais para ouvir. E sabe qual é a boa notícia?
Se Deus falou com você no sonho, é porque Ele quer resolver isso no secreto, no lugar da oração, antes que você precise enfrentar no mundo físico aquilo que já poderia ser vencido no mundo espiritual. Se você crê que Deus está falando contigo, comenta aqui: Senhor, eu recebo tuas revelações. E compartilha esse vídeo com mais alguém, porque tem vidas que precisam ouvir isso hoje. Agora vem a parte prática que todo mundo espera. Como interpretar meus sonhos? A primeira coisa que você precisa entender é que interpretação de sonhos não é adivinhação, nem técnica psicológica. É dom do Espírito Santo. E a Bíblia deixa isso claro em Gênesis 40:8, quando José responde aos oficiais do faraó: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Ou seja, quem revela sonhos é Deus, e quem interpreta é quem tem comunhão com Ele. O primeiro passo é orar. Sempre que você acordar de um sonho marcante, se ajoelha e pergunta: Espírito Santo, o que o Senhor quis me dizer? O segundo passo é anotar, porque muitas vezes a revelação vem em pedaços. Hoje, Deus te dá uma parte. Amanhã, Ele te confirma com outra visão, uma palavra, uma situação. Terceiro passo, compare com a palavra. Deus nunca vai te dizer nada que contrarie a Bíblia. E quarto passo, peça confirmação. O Espírito Santo confirma através de paz no coração, de pessoas, de mensagens, de versículos ou até de novos sonhos. E um alerta: não confie em sites ou livros de interpretação secular, porque a simbologia do Espírito é diferente da simbologia da psicologia humana. Por exemplo, sonhar com morte no mundo espiritual não é sobre morrer fisicamente. Muitas vezes significa o fim de um ciclo, morte do pecado, encerramento de uma estação. E sonhar com água pode ser sobre o espírito, sobre limpeza, sobre vida, ou, dependendo do contexto, sobre perigo. Tudo depende da direção do espírito no seu discernimento. Se você está entendendo essa chave poderosa, comenta aqui: Espírito Santo, abre meus olhos espirituais. E não sai do vídeo, porque no próximo bloco eu vou te mostrar como proteger seu sono e transformar suas noites em território de revelação divina. Agora, guarda isso como um princípio de vida. Nunca mais vá dormir sem orar pelo seu espírito, porque enquanto o seu corpo dorme, o seu espírito continua ativo. E se você não cobre sua vida com oração, o inimigo pode usar o território dos sonhos para lançar setas, confusão, medo e opressão. Mas se você sela sua mente e seu espírito com oração, com a palavra, com louvor e com autoridade no nome de Jesus, suas noites se tornam portais abertos para revelação, direção, alinhamento e cura espiritual. A Bíblia diz em Salmos 16:7, bendirei ao Senhor que me aconselha, até durante a noite o meu coração me ensina. Deus fala enquanto você dorme, Deus ensina enquanto você repousa. E mais, o Salmo 4:8 diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Isso não é só descanso físico, é segurança espiritual enquanto você dorme. Por isso, antes de dormir, ore assim: Senhor, sela minha mente, meu espírito e meu sono. Que tudo que eu sonhar seja alinhado com o teu espírito, que nenhum espírito de confusão, opressão ou medo toque minha vida. Que o céu fale comigo, que teus anjos guardem meu sono e que eu acorde cheio de paz, entendimento e revelação. Em nome de Jesus. Amém. Se você recebeu essa palavra hoje, escreve aqui nos comentários: meus sonhos são território do Espírito Santo, e compartilha esse vídeo com mais alguém, porque sim, o céu está falando. E quem tem ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito diz. Pai Celestial, muito obrigado por Jesus, muito obrigado pelo teu Filho amado, aquele que entregou a própria vida para que hoje nós tivéssemos acesso livre à tua presença. Senhor,
nós te agradecemos, porque sem Jesus nós estaríamos perdidos, sem direção, sem esperança, mas foi através da cruz, foi através do sangue derramado, que hoje nós podemos chamar o Senhor de Pai. E que honra, que privilégio, que amor nos alcançou. Um amor que nos constrange, um amor que nos limpa, um amor que nos abraça, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando não merecemos. Espírito Santo, nós te reconhecemos aqui. Reconhecemos tua presença nesse momento. Tu és bem-vindo. Toma esse lugar, toma essa vida que me ouve agora. Que não seja mais uma oração, que não seja mais um vídeo, mas que seja um encontro real, sobrenatural, poderoso. Pai, nós não queremos mais viver no automático, não queremos mais ignorar tua voz, não queremos mais desprezar os sinais do céu. Nos ensina a discernir, nos ensina a perceber, nos ensina a não viver distraídos, porque o Senhor tem falado, o Senhor tem mostrado. E muitas vezes, na nossa imaturidade espiritual, nós não percebemos que foi o céu tentando nos alcançar, até nos sonhos mais confusos.